A paz do Senhor! E aí, como vocês estão? Querem ouvir uma história bíblica, não é verdade? Mas antes, olha que interessante esse versículo aqui que estava lendo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até a volta de Jesus, nós devemos guardar os mandamentos, guardar os ensinamentos, a palavra de Deus. Mas como vou guardar? Para guardar, a gente precisa aprender. Precisamos ouvir a voz de Deus. Então, nada melhor do que ouvir as histórias bíblicas e guardá-las no coração, não é verdade? Então, vamos embora para a nossa história? Olha onde está a nossa história. Está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5. Vamos lá? Aqui diz sobre um homem chamado Naamã. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. Um homem muito reconhecido, muito importante. Ele era valorizado muito pelo rei da Síria. Por quê? Porque ele já tinha vencido muitas batalhas. E uma dessas batalhas, ele, Naamã e os seus soldados, tinha levado cativo, tinha levado escrava uma menina lá de Israel e levou ela para trabalhar em sua casa, lá junto com a sua esposa. E ali ela cuidava da esposa de Naamã, cuidava da casa, da cozinha, estava sempre próxima à esposa de Naamã. Aquela menina, mesmo longe da sua cidade, mesmo longe da sua família, ela não guardou rancor. Ela sabia o Deus que ela servia e ela foi fiel a Deus. Ela guardou em seu coração os mandamentos de Deus, que é amar o próximo. E ali ela vendo aquele homem todo ferido, com lepra. Sim, este homem, um chefe do exército muito valoroso, ele estava leproso, estava doente. E a lepra naquela época não tinha cura. Então ele estava sempre com faixas, sempre machucado, doendo. E aquela menina, então, vendo aquilo, disse à sua senhora que se ele fosse até lá, Israel, a cidade dela, ele podia conhecer um servo de Deus e poderia ser curado. Quando ele chegou, sua esposa logo contou o que a menina havia falado. E então, Naamã foi até o rei da Síria e contou a ele o que a menina lá de Israel tinha falado. Ele, o rei, como tinha muito respeito e carinho pelo Naamã, ele era um chefe muito importante, disse a ele que ele podia ir, que ele fosse até Israel, só que antes o rei ia escrever uma carta e mandar para o rei de Israel. E assim foi feito. Enquanto a carta estava sendo enviada para o rei de Israel, Naamã, junto com seus servos, que eram vários servos, preparou seus carros, seus cavalos para ir até Israel. E nisso o rei então foi ler a carta que o rei da Síria tinha escrito. Olha o que ele tinha escrito para o rei de Israel. Dizia assim a carta: ao rei de Israel, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures a sua lepra, assinado o rei da Síria. Assim que o rei de Israel leu esta carta, ele ficou desesperado e começou a rasgar as suas vestes. E dizia: quem sou eu para curar um homem de lepra? E ali, desesperado, ele pensou que o rei da Síria estivesse fazendo uma armadilha para ele. Ali, o profeta de Deus, Eliseu, ficou sabendo que o rei havia rasgado toda a sua roupa, desesperado. Então, Eliseu disse ao rei: deixa vir a mim, e aqui ele saberá que há um servo de Deus. E assim foi feito. Ali foi permitido então que Naamã fosse até Israel. Naamã, com seus cavalos, carros, carruagens, estava levando ali seus tesouros, roupas, prata, ouro, e chegou até a casa do profeta de Deus. Chegando ali, ele imaginou que ia ser recebido pelo profeta. Ah, mas vocês não vão acreditar.
O profeta de Deus, Eliseu, mandou que o mensageiro fosse até Naamã e deu o recado: vá até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Naamã não gostou nada daquilo. Naamã havia imaginado que o profeta de Deus ia sair lá para fora, ia estender as mãos sobre as feridas e ali ia ser curado. E não. O profeta nem saiu, pediu para que o mensageiro desse o recado. Ele já estava indo para casa chateado, porque ele estava inconformado, indignado, onde já se viu ele ter que mergulhar ali. Para mergulhar no rio, ele podia ter mergulhado nos rios lá perto da onde ele morava. Então o seu servo chegou até ele e disse: Senhor, se o profeta de Deus tivesse pedido algo tão difícil, importante, difícil de fazer, o senhor não faria? E ele disse que sim. Então, é algo tão fácil mergulhar no rio? Por que o senhor não faz? Então, Naamã pensou um pouco e resolveu. Foi até o Rio Jordão, que estava ali próximo, e ali ele mergulhou nas águas do Rio Jordão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E quando ele mergulhou a 7ª vez, ele viu que a sua pele estava como a de um menino. Ele não tinha mais as feridas, ele não tinha lepra. Então, ele foi até a casa do servo de Deus, até a casa de Eliseu. Ali chamou Eliseu e disse que ele tinha sido curado e queria dar presentes para Eliseu. Mas Eliseu, ele era um homem de Deus. Ele não aceitou os presentes, os tesouros, as pratas, as roupas, ouro. Não, ele não aceitou. Por quê? Porque a honra e a glória era de Deus. Era Deus que havia curado Naamã. Então Naamã disse que em todo lugar que ele tinha ido, ele não tinha visto nenhum Deus. Ali, somente ali, em Israel, ele conheceu o Deus verdadeiro. E pediu um pouco de terra para que ele fizesse um altar e pudesse adorar, louvar ao Deus verdadeiro. E assim foi feito. Naamã, então, se despediu e foi para sua casa. Voltou para a Síria. Sabe, crianças, é muito legal porque Naamã pôde ser curado, mas porque ele primeiro precisou obedecer. Assim que ele obedeceu, ele foi curado. E assim ele pôde conhecer. Ele sabia, tinha andado por vários lugares, mas ele sabia agora que havia somente um Deus verdadeiro. E ele foi curado. E nós aprendemos com Naamã que precisamos obedecer. Obedecer a Deus, guardar o que Deus tem nos dado em nosso coração. E aprendemos com aquela menina. Que linda aquela menina, mesmo sendo escrava, ela pôde ajudar, pôde servir aquele homem, mas serviu primeiro a Deus. Ela fez o que era certo, fez o que era bom. Então, quando você estiver chateado, magoado com alguém, não guarde isso no seu coração, não. Guarde o que Deus nos ensina, a palavra de Deus. Que primeiro devemos obedecer o que Deus quer para nós. E também ser fiel a Deus e ajudar as outras pessoas. Não se esqueça disso. Jesus te ama. Beijos. Deus abençoe.